eu acho que é sempre importante, não é, a gente revisitar a obra do Antônio Parreiras pela sua originalidade. E a pintura histórica do Antônio Parreiras demonstra, não é, a criatividade e a competência do artista no campo da pintura. Parreiras pintou diversos fatos da história do Brasil, não especificamente a independência do Brasil, mas é muito claro que a pintura histórica dele carrega uma interrogação sobre a emancipação social no Brasil. As suas primeiras pinturas históricas, que a gente costuma citar, são, na verdade, ainda obras decorativas, que hoje ficam no Centro Cultural da Justiça Federal, no centro do Rio de Janeiro, que antigamente era sede do Supremo Tribunal Federal. E lá a gente encontra o par do descobrimento do Brasil, que chama A Chegada e a Partida, são os deserdados, não é? E a gente vê também o Tiradentes no Cadafalso, né? São pinturas muito elegantes, compõem muito bem o ambiente, e são pinturas de tom pastel, uniforme, quase sem muita cor à primeira vista, não é? Mas a gente percebe a sofisticação no domínio do tom monocromático, né, que domina a composição. A gente vê claramente aí, não é, quer dizer, uma visão que ele compartilha com o Belmiro de Almeida, também um artista da mesma geração, que fez também um quadro sobre os degredados, né, sobre a origem do Brasil associada a esse primeiro momento, né, que os portugueses, dois são deixados aqui no Brasil, né, dando origem ao povoamento, a primeira iniciativa, né, de povoamento português, ou da presença portuguesa no Brasil, ali na famosa história do descobrimento do Brasil, da expedição de Pedro Álvares Cabral. A gente não tem uma visão assim grandiosa, monumental, como na primeira missa do Vitor Meirelles, mas uma visão quase que melancólica, né, sobre esse primeiro momento, né, do contato dos europeus com a terra do Brasil. E junto o Tiradentes também no Cadafalso, quer dizer, subindo na forca, né, lembrando um pouco a imagem mais conhecida do Aurélio de Figueiredo. Claramente, né, são duas imagens que essas imagens são do início do século XX, não bem dos primeiros anos do século XX, e claramente a gente vê um pintor que tem uma visão sobre a história do Brasil marcada pelo martírio de Tiradentes, mas um martírio orgulhoso, não é? Ele subindo um Cadafalso mais íntegro, não é? E a imagem dos que foram deixados aqui, os primeiros povoadores, que tem esse tom melancólico. São duas cenas, até pelo pastel, né, que não tem nada de monumental, como em geral a gente imagina a pintura histórica. Pouco tempo depois disso, ele faz os famosos retratos indígenas dele, e em especial, né, o retrato de Araribóia, que é o retrato histórico, que é chamado também a Fundação de Niterói, considerando que o Araribóia é o indígena que liderou o aldeamento indígena que foi estabelecido na região onde Niterói foi estabelecida no século XIX como cidade, né? E usualmente na memória local Araribóia é considerado o fundador da cidade, mesmo a gente sabendo que índio não funda cidade, que não vive em cidade, assim por diante, né? Mas isso faz parte da mitologia do Araribóia e sua relação com Niterói. Esse quadro, esse sim, deixa muito claro, né, primeiro, o ponto de vista crítico, engajado de Parreiras e a sua erudição histórica. Ele recebe a encomenda da prefeitura, que tinha uma comissão glorificadora de Araribóia, que foi responsável pela produção do primeiro busto, enfim, várias iniciativas, os desfiles cívicos na cidade, e faz uma encomenda para ele, seguindo uma estampa de um livro da Biblioteca Nacional. E o Parreiras, com a autonomia intelectual dele, se lança na pesquisa e, na verdade, ele
baseado na erudição, faz uma imagem totalmente diferente e é muito criticado porque ele faz um Araribóia nu, com a sua pele pendurada nas costas, né, cobrindo ligeiramente o corpo dele, o que ia contra a encomenda, que era na verdade ele com um traje da Ordem de Cristo, que ele teria recebido de Dom Sebastião. Enfim, isso causa uma grande polêmica, sobretudo porque ele expõe o nu do corpo, ainda que para os nossos padrões atuais, é um nu quase que escamoteado, porque ele está andando de costas, com a pele por cima, não é? Enfim, é uma tela muito bonita, pouco valorizada, mas que, junto com os retratos dos indígenas, não é, que ele faz, deixa claro, né, o engajamento dele na defesa da causa indígena, que naqueles anos, de 1905 e 1910, mobilizaram a política nacional em torno da política, né, indigenista no Brasil, e que finalmente se definiu com a criação da FUNAI. Até pela documentação, a gente sabe que Parreiras ele se envolveu nessa mobilização, e o quadro do Araribóia é claramente uma tomada de posição. E ele explica porque ele fez o quadro daquela forma como ele concebeu, justamente baseado na erudição histórica. Né? Nessa mesma época, ele vai ao Pará, logo depois, e fazer uma exposição, e recebe uma encomenda, eu diria, da obra histórica dele, mais importante dessa fase inaugural da pintura histórica dele, que é a conquista do Amazonas. É uma tela grande, que hoje está no Museu de Arte de Belém, de 1907, se não me engano, 1908, e aí começa a organizar essa prática que ele adotou de negociar encomendas oficiais para financiar as estadas dele prolongadas em Paris. E com esse quadro ele arruma um pretexto, né, para ser financiado, para montar seu ateliê em Paris e fazer essa grande tela de pintura histórica, onde ele vai estudar indumentária, vai estudar a iconografia da Amazônia, não é? E é uma tela muito interessante porque é uma tela pelo tamanho, pelo arrojo, toda a composição, não é? Ela chama muita atenção e até hoje é um monumento, né, das artes no Pará. E faz parte, né, daquele quadro da Belle Époque na Amazônia, mas o fato é que depois, por volta de 1917, ele vai ao Nordeste e ele consegue as encomendas relacionadas já à Revolução de 1817 no Nordeste. O Frei Miguelinho do Rio Grande do Norte, na Paraíba tem outra encomenda, não é? Tudo na época do centenário da Revolução de 1817. Bom, tudo isso, né, eu diria que caracteriza, não é, a maturidade do Parreiras como pintor histórico. Ele vai ter várias outras criações na sequência, não é? Para o Rio Grande do Sul, para Minas Gerais, para vários estados. Ele vai fazer obras por encomenda, não é? Mas eu diria que fica muito evidente, né, o engajamento da criação dele nos anos 20, quando ele faz, em 26 e 27, se não me engano, o quadro que hoje está em Minas Gerais, que ele fez para o Conservatório de Minas Gerais, que hoje está na Universidade Federal de Minas Gerais, que é o Tiradentes, que, diferente dos outros quadros que ele tinha feito até então, ele tem um sentido alegórico. É uma figura do Tiradentes, não é? Que mira no horizonte uma figura alegórica. Até então, as telas dele, a maior parte da pintura histórica dele, era relacionada à dimensão documental, não é? E nessa a gente vê uma figura de um alferes sentado, não é? Totalmente diferente daquele do Suplício, olhando para uma alegoria que claramente é a alegoria da liberdade. Essa tela é produzida na mesma época que ele faz o Zumbi dos Palmares, que até hoje é uma das representações zumbi mais difundidas, não é, entre nós, e claramente, não é, essa tela ela não teve encomenda, a gente não conhece registro de que ela tenha sido encomendada, e não sabe nem direito como ele fez. Ele expôs ela logo depois ali, em 27, depois ele vai expor pouco antes de morrer, já nos anos 30, na última exposição dele. O fato é que esse quadro Zumbi, ele nos dá a pista do engajamento de Parreiras
na mobilização em torno do grupo Clarté, que era um galho, né, a gente pode dizer assim, do tronco principal francês, que era um movimento socialista, que no Brasil teve como principal liderança o advogado Evaristo de Moraes, que tinha uma revista que ele publicava e que a gente sabe que Parreiras participava, foi inclusive homenageado uma vez com um poema dedicado a ele, de uma poetisa, e que tinha em torno desse grupo, existia um grupo cultivando Zumbi como um símbolo da liberdade no Brasil. Então, o que eu queria sublinhar, é que a pintura de Parreiras, ela é uma pintura em que a pesquisa permite a gente afirmar que não era uma pintura neutra, digamos assim, cívica, no sentido celebrativo. Ele tinha um ponto de vista crítico em relação à história, baseava essa crítica na sua erudição, especialmente isso fica claro no debate sobre o Araribóia, porque ele vai mostrar a documentação de época para dizer quais são as características que permitiram ele fazer aquela criação, inclusive criticando o programa artístico que tinha feito na encomenda, e claramente a gente vê, no caso do Araribóia, a relação dele com a defesa dos direitos indígenas, e depois, nos anos 20, o seu alinhamento com o grupo socialista de matriz francesa no Brasil. E eu diria que, especialmente, essa tela do Tiradentes, em Minas Gerais, e a tela do Zumbi dos Palmares são marcos na história fundamentais, dessa expressão engajada do Antônio Parreiras, que pensava não só a história do Brasil criticamente, mas tomava uma posição política com a sua criação. Eu sublinho isso porque, em geral, no senso comum, se considera Parreiras um pintor de salão, e quando a gente diz pintor de salão, parece que não havia, parece que é diletantismo, que é arte diletante ou arte de decoração, e de fato ele se dedicou à pintura decorativa, e claro, ele se destacou nos salões brasileiros com as suas paisagens, e se destacou na Europa com seus nus. Ele era um pintor de salão, mas a pintura histórica foi onde ele traduziu, de certo modo, os ideais de interpretação da história do Brasil dele e, sobretudo, os seus ideais políticos. A gente vê, através da história da sua produção, essa percepção de que a luta política no Brasil foi árdua, e especialmente nas peças que estão no Museu Antônio Parreiras, a gente vê claramente uma coleção de revoltas que ele identificou, que ele representou pela sua pintura, e fica claro que ele pensa o Brasil a partir das grandes revoltas históricas que a gente costuma lembrar nas ocasiões, nas datas, nas grandes efemérides, da história nacional. Vale a pena, a gente conhecer mais a obra da pintura histórica de Parreiras, porque a gente percebe que o pintor de salão, o pintor de paisagem, o pintor dos nus femininos também era um pintor da política no Brasil, da sua geração. E não podia deixar de ser, porque ele é jovem na época do abolicionismo, na época da proclamação da República, ele vai produzir num contexto dramático da história mundial, que é o período da Primeira Guerra Mundial. Depois, quando ele volta para o Brasil, vem os anos 20, com as crises políticas dos anos 20, a ascensão dos movimentos sociais engajados. Então, ele não é um pintor distante dos movimentos da vida política no Brasil. E vale a pena a gente destacar essa face do pintor Antônio Parreiras, que poucas vezes é lembrado, permanecendo um pouco na sombra, do pintor de salão, que parece que era popular, como a gente sabe que era popular, mas por isso ele não era um pintor que deixava de pensar o Brasil e se engajar nas lutas sociais do seu tempo.